Olá, aqui quem vos fala é o aluno de licenciatura em História do Centro Universitário Internacional Uninter, Felipe Eduardo Barros Honório. Eu estou aqui hoje no Colégio Joaquim Pereira, em Penaforte, Ceará, para entrevistar o professor Marcos Antônio, o ilustre, que concordou em ceder um pouco do seu tempo aqui para essa entrevista, para que eu possa adquirir um pouco do conhecimento prático que ele tem aí como professor na área de História. Já que o nosso tempo é breve, podemos logo para as perguntas, né? Vamos lá. Primeira pergunta. Em relação ao seu método de ensino, quais recursos você costuma utilizar em sala de aula? Você costuma levar fontes históricas, slides ou filmes para analisar com os seus alunos? Eu quero saber como que é essa sua prática pedagógica. Como a gente vive numa realidade um pouco complicada, se a gente tivesse museus aqui por perto, a gente poderia usar mais isso. Mas o que eu geralmente uso às vezes a gente usa slides. A gente procura, quando vai escolher um livro didático, que tenha sempre muita imagem, para que quando a gente estiver explicando, a gente possa contextualizar a imagem como está sendo explicado. E aí a gente se pega muito a isso, aos slides, as imagens que os livros trazem, e geralmente outra coisa que a gente usa muito também é que a gente leva para a sala de aula alguns fragmentos de texto, onde a gente coloca para os alunos trabalharem com esse texto, buscando incentivar o raciocínio crítico deles, para que a gente vá desenvolvendo a criticidade neles e tal. Certo. Então, o segundo questionamento que eu quero te fazer é o seguinte. Nós sabemos que atualmente muitos estudantes enxergam a história como uma disciplina enfadonha, isto é, sem graça e muitas vezes pensam que a história é uma disciplina desnecessária. Isso porque a história que lhes é ensinada é uma história um tanto quanto tradicional, que foca muito em datas, grandes personagens e a memorização dos mesmos. Isso faz esses alunos pensarem que não são sujeitos históricos e que a história é algo distante das suas vidas cotidianas, o que gera uma certa falta de interesse na disciplina. Como você lida com esses alunos que apresentam essa falta de interesse na história como disciplina? Então, acho que 50%, 60% dos alunos de uma sala, eles não têm essa visão. Eles já chegam para estudar com a gente com essa visão, que a história é enfadonha, que a história é chata, que a história é uma coisa morta lá do passado. E vez ou outra você vai se pegar com algum aluno dizendo assim, para que eu tenho que estudar história se a história está lá no passado, o que é que isso vai me ajudar no presente? E aí eu procuro sempre lidar com esses alunos usando minha própria experiência. Eu, quando eu era aluno, eu sempre achei a história chata também. Até que eu cheguei na sexta série. E aí na sexta série eu tive a graça de ter um professor que que além dele ser legal, as aulas eram bacanas e a história parecia ser viva, sabe? Ele contava aquela história e aquilo prendia a sala toda na história. E aí eu trouxe isso para quando eu me tornei professor e comecei a dar aula, porque eu pensei assim, um professor, antes de tudo, ele tem que ser um contador de história. E aí quando a gente vai dar aula, a gente sempre procura relacionar o que está lá no passado com o que está aqui no presente e contar a história de uma forma que seja legal. Porque os alunos chegam, sentam nas carteiras na escola, e aí, se não for legal o que está sendo dito, não chama a tua atenção. E aí eu sempre procuro destruir essa visão que a história é chata, que a história é uma coisa ultrapassada, contando a história quando eu vou trabalhando o conteúdo de uma forma legal, de uma forma atrativa e sempre provocando eles. Certo. Então, a terceira pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. Nós sabemos que quando um aluno não aprende determinado saber, ele pode se prejudicar no futuro, gerando um certo efeito bola de neve. No caso da matemática, se um aluno não aprender as 4 operações básicas, ele não vai saber resolver uma equação, e se ele não souber resolver uma equação, ele não vai saber resolver um problema de logaritmo. Então, na história isso não é muito diferente, já que caso o aluno deixe de aprender algum conhecimento, ele terá dificuldade em contextualizar e relacionar os conteúdos. Então, a fim de que esse aluno não se prejudique, você toma alguma medida caso, após as avaliações, por exemplo, ele não atinja uma nota satisfatória, ou ele não consiga sintetizar, aprender o conteúdo? O que a gente procura fazer é o seguinte, isso aí que está na pergunta é pura verdade, né? A gente pega alunos, por exemplo, chega no primeiro ano do ensino médio
Eles não sabem o que é um século, eles não sabem o que é milênio, eles não sabem o que é antes e depois de Cristo, nem porque tem essa diferença. Conceitos básicos de história eles não sabem. E aí, tanto no começo de uma nova etapa de um ciclo de ensino ou quando tem a avaliação, eu pessoalmente procuro não ligar muito para a nota não. Óbvio que a nota é importante, mas quando eu olho para a turma, geralmente eu penso assim, esquece a nota. Porque geralmente ela vem toda deturpada. Tem aluno que pesca, tem aluno que... Enfim, a nota ela é importante, mas ela não diz tudo. Geralmente eu olho para a turma durante as atividades. Se durante as atividades eu vejo que o aluno não tem compreensão, que eles têm dificuldade de leitura, que eles têm dificuldade de entender os conceitos históricos, aí eu vou fazendo um trabalho voltando mais ao básico. Eu deixo o conteúdo um pouco de lado e vou trabalhando o básico, do básico, para depois a gente ir como uma escadinha. Óbvio que isso é difícil, enfadonho e nem sempre dá para fazer em toda sala, mas é o certo. Você está lá trabalhando, você viu que o conteúdo não está entrando porque falta base. A base é um aluno que sabe ler, que sabe compreender, que tem um mínimo de conhecimento histórico, pelo menos de noção. Se ele não tem isso, então tem que deixar o conteúdo de lado e voltar para isso. Óbvio, e voltar para o básico, para a base. Entendi. A quarta pergunta que eu quero te fazer, professor Marcos, é a seguinte: quais competências que você julga como importantes para serem despertadas e trabalhadas nos seus alunos ao longo da sua formação? Eu acho que se ao longo da vida for desenvolvida 3 características, é isso que a gente chama de desnaturalização, que é a pessoa entender que as coisas não são assim porque a natureza quis assim, foi a gente ser humano que construímos isso, a gente ser humano que construiu isso. Segundo, essa coisa de você questionar, de ser crítico. E por último, se você conseguir desenvolver por último no aluno um amor pela história, uma curiosidade, ele vai ser um adulto, um cidadão adulto que vai pesquisar, que vai ler livros, que vai procurar estar se informando. Junto, na minha opinião, essas 3 coisas, a desnaturalização, a criticidade e a curiosidade por aprender sempre uma coisa nova, vai fazer com que essa pessoa seja bem sucedida, seja qual for a profissão que ela vai ter, seja médico, engenheiro, professor, qualquer uma. Juntando essas 3 coisas, eu acredito que o trabalho do professor vai ter sido bem feito. Certo, então para finalizar, para despertar essas competências que você falou anteriormente, o que deve ser feito? Que técnicas você utilizaria? Para desenvolver essas 3 coisas que eu falei, a desnaturalização, a criticidade e o amor pela história, o professor é que faz isso no dia a dia, na sala de aula. Você passa uma atividade e aí você provoca os alunos a pensarem um pouquinho mais além do que só responder a questão. Na hora da explicação, o professor deve, e é isso que a gente procura fazer, o professor deve provocar e estimular mesmo o cérebro do aluno a pensar, às vezes até dando um nó neles no pensamento, para que eles pensem, mas o professor está dizendo isso, e eu sempre achei que o que existia era isso. Qual é que é a verdade dos dois, ou será que esses 2 discursos não dá para se encontrar? Então eu acho que o que faz a diferença, o que a gente procura fazer é, na hora que passa a atividade, na hora que explica, na relação de sala de aula professor-aluno, procurar estar estimulando essas 3 características: a criticidade, o amor pela história e a outra que eu esqueci agora. Certo. Então, a gente vai encerrar a entrevista aqui, já passamos do tempo. Muito obrigado aí pelo seu tempo, professor. De nada. E é isso.